Olá, eu sou Sônia Santos, estamos aqui juntos para a nossa quinta aula. Antes de falar do título, do que nós vamos trabalhar, gostaria de dar os parabéns para você que está aí comigo. Sabe por quê? Normalmente temos um desafio de terminar o que começamos. As pessoas têm um desafio imenso de concluir. Porque é fácil começar, tá motivado, eu vou fazer um EAD, vou começar uma aula de ginástica, um processo aí de emagrecimento, ou vou melhorar minha saúde, vou melhorar uma dieta, vou fazer uma dieta. Mas o desafio é continuar. E você está aqui comigo já quer dizer muito sobre você, que você quer resultados melhores e para você conquistar isso faz parte do processo, ter aulas, aprender e usar o seu tempo aí com as aulas. Vamos lá então? Nossa aula de hoje, o título é Processos de Gestão de Pessoas. O que seria isso? Nas empresas de hoje, as empresas entendem que para ter o melhor das pessoas que ela tem com ela tem processos. E na verdade são 6. 6 processos. Mas o nosso primeiro movimento vai ser entender o que é processos. O que quer dizer? Processo é uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo, no espaço, com um começo e um fim. Entradas e saídas claramente identificadas. E através dos processos, o profissional vai organizar, identificar onde precisa fazer mudanças e utilizar técnicas e métodos que possibilitem reter e manter pessoas nas organizações. O que seria isso então? A empresa vai conseguir identificar onde realmente ela pode trabalhar em cada movimento que o colaborador está com ele hoje. Vamos começar então? Nosso primeiro processo é agregar pessoas. O segundo é aplicar pessoas. Terceiro, recompensar. Depois a empresa vai desenvolver essas pessoas que estão na empresa, manter pessoas e monitorar. Vamos começar entendendo o primeiro processo? Agregar pessoas. Para falar desse processo, gostaria que a gente conhecesse um pouco o nosso movimento até um pouco pessoal. Por exemplo, você quer arrumar um relacionamento novo, uma pessoa para estar junto do seu lado, um namorado, uma pessoa. Como é que você vai fazer para agregar essa pessoa com você? É o processo de agregar pessoas, é o primeiro processo. Mas aí para você trazer essa pessoa, você vai ter que entender onde você vai buscar ela. Que no caso lá da empresa, se ela identificou o perfil, a pessoa que ela precisa, ela primeiro vai divulgar a vaga. Ela vai ter que fazer a divulgação, o recrutamento dessa pessoa. Então ela vai saber onde ela vai buscar essa pessoa, onde ela vai divulgar canal de comunicação. Então se você está procurando um relacionamento, que tipo de pessoa você está esperando ter do seu lado? Onde ela pode estar? Onde você vai ter que ir até lá talvez para procurar essa pessoa. Isso tem a ver com o nosso primeiro processo, que é recrutamento e seleção. Esse primeiro processo, então, ele também pode ser chamado, além de agregar pessoas, de provisão ou de suprimentos de pessoas. E é a porta de entrada das pessoas na nossa organização. Então, recrutamento e seleção faz parte do processo de agregar pessoas. O segundo processo, então, que nós vamos conhecer é o processo de aplicar pessoas. Aplicar pessoas, o que seria? Quando você já tem as pessoas dentro da empresa, como é que você vai fazer com que elas se ambientem na empresa? E a ideia é que você consiga fazer com que ela se sinta bem. Por isso o processo de aplicar pessoas, ele é um processo muito importante. Conhece pessoas que entraram, passaram pelo recrutamento, foram selecionadas, foram contratadas, mas entraram às 8 horas da manhã e a 1 hora da tarde não voltaram mais? Por que será que isso aconteceu? É porque de alguma forma a empresa não conseguiu aplicar essa pessoa na empresa, que faz parte do nosso segundo processo. Esse processo, o que ele tem? Ele tem a integração, que é quando você faz a pessoa entrar realmente na sua empresa, tem a orientação sobre políticas, rotinas, o treinamento que ela precisa ter já de início para dar andamento, no que ela vai fazer na empresa, informar o que se espera dela, informar o cargo que ela vai ocupar e acompanhar o seu desempenho. Tudo isso eu falo que é importante porque parece que é simples, mas se a gente conseguir deixar isso bem claro para a pessoa, ela vai se sentir mais segura para começar. Porque quando a gente vai numa situação nova, um ambiente novo,
nós trazemos muitas inseguranças e nós queremos que essas pessoas possam se desenvolver na nossa empresa. Por isso, o aplicar pessoas é muito importante, é o nosso segundo processo. O terceiro processo é o processo de recompensar. Se a pessoa entrou, começou a trabalhar, é claro que ela tem que ser recompensada. Recompensar pelo trabalho que ela realizou. A ideia é que ela quer satisfazer as necessidades dela. E recompensar tem a ver com remuneração, benefícios, serviços sociais. E as recompensas, elas podem ser classificadas em duas, as financeiras e as não financeiras. Que seriam as recompensas financeiras? Salários, premiações, férias, 13º e os demais benefícios que normalmente conhecemos. O que seriam as não financeiras? É oportunidades de crescimento. Será que eu estando nessa empresa, eu vou poder crescer aqui? Eu vou ter como, se eu ficar aqui mais um tempo, eu vou poder aprender mais, ter oportunidades maiores? Qualidade de vida? Tudo isso tem a ver com recompensas no trabalho. O nosso terceiro processo é desenvolver, que é treinamento, desenvolvimento, a gestão do conhecimento e das competências. Esse processo ele é muito importante, porque ele vai fazer com que a pessoa realmente se desenvolva e faça o melhor dela. Esse processo nós vamos aprofundar ele um pouco mais numa aula próxima. Aí vem o próximo processo, que é manter pessoas. O que seria manter pessoas? Manter pessoas, a gente fala que é o clima, qualidade de vida, relações sindicais. Eu até costumo falar na minha aula que o clima não é a gente pensar, puxa, hoje a gente tem que estar com 25 graus na sala, 18 graus. Não é só esse clima. O clima tem a ver com os cuidados entre as pessoas. Até falando de quantos graus a gente quer colocar no nosso ar-condicionado, imagina uma pessoa brigar com a outra porque não se conforma que uma quer 18 e a outra quer 23, por exemplo. O que a gente tem que cuidar é de entrar num acordo. Aí entra o valor do líder, aquela pessoa que está, do gestor, que está cuidando ali dessas pessoas. Ela tem que ter algum critério para resolver quantos graus vai ser a sala. Pode ser até por um comum acordo, uma conversa, ver se a maioria prefere tantos graus, é isso que vai ser. E aí cada um vai se ambientar da maneira que é possível. Quem sente mais frio pode levar uma blusinha. A ideia é que haja um acordo e para isso depende muito do líder, dessa tranquilidade dele tomar aí a decisão melhor para a equipe. Nosso próximo processo tem a ver com monitorar pessoas. É o nosso sexto processo. O que seria monitorar as pessoas? Tem a ver com acompanhamento, controle das atividades das pessoas e verificação de resultados. Inclui os bancos de dados e os sistemas de informações gerenciais. Costumo falar que esse processo ele é importante em todos os outros que a gente conheceu antes. Sabe por quê? Se nós vamos tomar uma decisão hoje, preciso falar com 2 colaboradores de venda. Um tá produzindo muito pouco e o outro tá bom, mas ele pode mais. Aí a ideia é que a gente vai ter banco de dados, são informações sobre a venda, quanto tempo eles têm na empresa, qual é a medida que a gente pode colocar dessa pessoa de venda em relação à equipe, qual que é o grau que ela está, se ela está em segundo grau, qual é onde ele está ali, o ranking, se ele está em 4º lugar, 5º lugar, último lugar. A ideia é que ele pode ser melhor a partir dele. Temos que tomar alguns cuidados aqui, porque a gente não quer que a pessoa seja como os outros, a gente quer que ela seja o melhor delas. São parâmetros que é possível ela entender, para ela entender o que ela tem no ambiente que ela possa estar desenvolvendo e aproveitando mais. E aí o líder vai chamar ela e através do monitoramento das informações é possível ela passar essa informação. O que eu penso, que eu já fui gestora de empresa, isso me ajudou muito, porque eu tenho um lado mais emocional, sou cuidadosa, tento sempre me aproximar dos meus colaboradores. Esse monitorar pessoas nos dá um olhar mais racional para o negócio. Não é porque eu sou boazinha que eu não vou trazer para ele que ele precisa melhorar, porque na verdade talvez eu não esteja ajudando ele a se desenvolver mais. E se eu estou cobrando ele, é porque eu acredito que ele pode mais em cima de informações. Isso então nos apoia muito nesse monitorar pessoas, de desenvolver as pessoas na nossa empresa. Esses são os processos
que nós trabalhamos nessa aula. E aí vem uma pergunta: qual é o processo mais importante? Qual você acha que é o mais importante? Quer parar um pouquinho? Vê aí os 6 processos que nós temos aí anotados e identifica aí para você qual é o mais importante. Talvez, olhando aí, voltando aqui comigo, vamos entender que todos eles são importantes? Eles devem ser tratados como uma unidade. Eles formam uma unidade. E quando um deles falha, provavelmente você vai ter que olhar para ele de uma forma mais específica, porque se um falha, pode sobrecarregar os outros e comprometer o resultado no final. Quer ver um exemplo? Você está com um problema. Vou até já dar um exemplo que está no final do nosso material. Fala da Ambev. Como a Ambev melhorou o processo dela de agregar, que foi recrutamento e seleção para trazer pessoas para a empresa. Então, nessa hora, se você não está recrutando e selecionando as pessoas certas, vai ter um desafio aí nos outros processos, porque você talvez tenha que aumentar o treinamento, desenvolver mais essas pessoas, investir mais. E ainda assim pode ser que os resultados não sejam os esperados. Então, identificar que o ajuste aí precisa ser lá no agregar pessoas. Quem nós estamos selecionando? Qual é o perfil? Estamos divulgando no lugar certo? Quando entendemos isso, fica mais fácil corrigir as falhas da empresa. Esse, então, foi o nosso assunto de hoje. E agora vem uma pergunta para você. O que aprendemos aqui? Será que esses processos podem apoiar vocês na empresa de vocês? Será que é possível identificar onde você está hoje, como colaborador ou como gestor? Será que você pode pegar esse material, conversar com o seu gestor e falar assim, olha, estou aprendendo aqui, será que a gente não pode melhorar algumas coisas aqui em relação ao nosso resultado? Será que nós estamos procurando no lugar certo as pessoas que estão aqui com a gente? Será que a gente pode ajustar alguma coisa no nosso treinamento? E o clima? Manter pessoas. Manter pessoas, só para lembrar, tem a ver muito com até a condição emocional das pessoas, índice de salubridade. Salubridade tem a ver com ter saúde na nossa empresa. Isso tem a ver com cuidados. O líder que sabe trabalhar bem os seus gestores, os seus colaboradores, pode tirar o melhor deles. Então, trabalhe esses processos hoje aí onde você está, para que a gente possa já treinar. A ideia é que você pratique o que a gente trabalhou aqui, para que você possa ir se desenvolvendo como profissional. Valeu nossa aula? Então, encontro vocês na nossa próxima aula.